Vamos dar, então, início, né, com muito prazer, muita satisfação, a esse nosso primeiro grupo, né, o primeiro encontro do Conversando com Amigos da Psicanálise. Esse grupo, como, né, a maioria que sabe, surgiu, né, a partir da publicação da revista, da nova revista do Circo, que é Conversando com Amigos da Psicanálise. Essa revista é editada por mim, pela Marcela Dumas, Marcela Diniz Dumas, e pela Lenita Cavalcante, né, que fazem parte da nossa comissão de publicações e biblioteca. Né? Então, nós três somos as editoras da revista e também nós três organizamos esse encontro, esse grupo de estudos, que o objetivo é esse, né? Quer dizer, é manter vivo esse diálogo, né, que se estende a psicanalistas de destaque da psicanálise brasileira e a psicanálise brasileira, consequentemente, né? É uma coisa lógica, né? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês a capa da nossa revista, do primeiro número, que a maioria já conhece, né? Que foi o número 1, em homenagem ao Hélio Pellegrino, porque, justamente, como todos sabem, esse ano é o centenário do nascimento do Hélio Pellegrino, e o número 2, né, que publicaremos no próximo ano, em agosto, será em homenagem a Neuza Santos Souza. Inclusive, o Pedro, né, já aceitou o convite para escrever algumas palavras de homenagem, a Marcela também está pensando, né? Enfim, já convidei a Isildinha, Benilton, e, enfim, e outras pessoas. A revista é aberta. Quem quiser escrever não precisa esperar ser convidado, né? Tem tanto temas, né, que são os artigos temáticos, digamos, palavras de homenagem, né, ao psicanalista que está sendo homenageado, no caso será a Neuza Santos Souza, como também temas livres, né? Enfim, então, a proposta do grupo é manter vivo esse diálogo, esse debate, essa conversa, né, entre amigos da psicanálise. E hoje o convidado é o Pedro Catapam, né, que é uma pessoa muito querida. Eu conheço o Pedro, né, Pedro, desde o IMS, acho que eu fazia o doutorado e o Pedro, na época, o mestrado, né? Está Eu errado? fazia. Não, eram os colegas de doutorado. Ah, fomos colegas de doutorado. É. Não, pois é, então veja bem, né? Eu achava que naquela época você fazia mestrado, mas tudo Não, bem, não, estava no já estava no doutorado. doutorado. Então, o Pedro organizou esse livro, né? Que é editado pela editora do Sérgio Gomes, né? A INM Editora. Então, é esse livro, né? O Pedro organiza, faz parte de um projeto, né? Coordenado pelo Sérgio Gomes, Pedro, e acho que o Bruno, né? E o nome do projeto é Bergase 19. Mas, enfim, eu vou deixar isso para o Pedro apresentar melhor, né? Todos sabem que esse livro, né, o Pedro entrevistou 3 psicanalistas, né, de destaque, né, da psicanálise brasileira, muito próximos a todos nós, eu acredito aqui, Jurandir Freire Costa, Joel Birma e Tereza Pinheiro. Né? Então, Pedro, a palavra está com você. Obrigado, Maria Tereza, pelo convite, pela apresentação. Obrigado a todo mundo que está aqui presente. Né? É uma honra estar de novo aqui no Círculo para conversar. Eu não Então, pretendo me alongar muito, não, porque a ideia é realmente conversar. Então, o que eu acho que eu vou fazer agora aqui, que eu havia previsto, é falar brevemente sobre o próprio livro, o projeto em que esse livro está incluído, né? Mas também trazer algumas reflexões que me vieram durante e depois a feitura do livro, e que inclui, inclusive, a própria existência desse grupo aqui de vocês, né? Que diz respeito ao fato de que, hoje em dia, os psicanalistas estão muito ocupados em saber sobre a história da psicanálise no Brasil, né? Então, eu quero falar um pouco disso também. Pode ser? Aí depois a gente conversa.
Sim, sim. Bom, esse livro ele foi idealizado, né, por mim, junto do Sérgio Gomes. Em 2021, a gente havia se encontrado numa das primeiros encontros das pessoas pós-pandêmico, né? Foi no lançamento do livro da Jogo Andar com Helena Schuler Reis, aquele livro delas, Conferência, né? Talvez muitos aqui estivessem lá nesse lançamento do livro, não sei. Na fila de autógrafos, encontrei com o Sérgio e na fila a gente pôde conversar um pouco sobre como é que andavam as coisas e sobre nossos projetos, etc. E eu dizia para ele de um projeto que eu estava pensando em desenvolver, que era uma forma de dar uma reatualização do que eu estava fazendo no meu pós-doc, né? Porque no meu pós-doc, que ocorreu antes da pandemia, eu fui estudar as origens do tipo de formação padrão construído dentro da IPA. Fui lá nos documentos originais e tudo, eu queria estudar como é que aquilo foi construído, né? Então apareceram naquela pesquisa os nomes do Carl Abraham não, meu Deus, me fugiu agora o nome do outro colega do Eitingon, Eitingon. do Eitingon, o Eitingon. Max Eitingon, dos dois na construção, na inauguração da Clínica de Berlim e na subsequente produção em massa de analistas, porque havia um certo interesse, uma promessa entre psicanalistas e Estado, naquela altura, de que o Estado passou a ter interesse pela psicanálise, porque a psicanálise parecia que funcionava bem no tratamento das neuroses de guerra, a guerra recém-terminada. O próprio Freud, vocês conhecem aquele texto, né? Que a conferência dele no Congresso Psicanalítico de Budapeste, justamente ele lança esse incentivo, ele não está falando só para psicanalistas ali, ele está falando para representantes dos estados austríaco, húngaro e alemão ali, lançando esse movimento mesmo de que a psicanálise agora pudesse ser praticada numa quantidade muito maior de atendimentos para muito mais gente, podendo atender os pobres, que até então não estavam sendo atendidos por psicanalistas. Para isso seria preciso clínicas públicas, e para isso, essa parte não está no texto do Freud, mas isso logo constataram os fundadores da Clínica de Berlim. Para isso seria preciso formar muitos analistas, porque não tinha analistas suficientes para atender tamanha demanda. E foi aí que se construiu aquela formação padrão. E na construção da formação padrão, muita coisa se perdeu daquele modelo de formação como estava sendo praticado, que era um modelo de formação bastante fluido, que advinha dos encontros de quarta-feira à noite. Começou ali as coisas começaram e era bastante fluido, não havia nada tão formalizado. Aquela formalização construída ali por Eitingon Abraham e com a participação também do Ernst Simmel, ela, se em algum momento ela pareceu interessante para Freud, a gente pode ver que no ano seguinte ele já escreveu Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Talvez como um recado para o que estava acontecendo ali. Quem sabe? O fato é que o que a gente viu acontecer com o passar do tempo foi uma história que todo mundo já conhece. Esse tipo de formação tão padronizada assim levou a própria Ana Freud, aquela que é acusada de ser a inventora, né, ou pelo menos a madrinha da Ego Psychology, o que eu acho um certo erro, uma certa má leitura do percurso dela. A própria Ana Freud, ali nos anos 40, né, depois da guerra, dizer que os primeiros analistas eles eram outsiders, eles eram pessoas marginais em relação à sociedade, e esse era o lugar adequado ao analista. E agora ela encontrava muitos normais, muita gente muito normalizada, muito comportada, muito adequada, e com isso, isso parecia trazer algum problema. Não muito depois, o Lacan fez todas as acusações que ele fez à IPA, né? A começar por uma que só está em carta para o Löwenstein, o analista dele, esse sim, um dos papas da Ego Psychology. Ele acusa a IPA de ser fascista, né? E depois vem toda a guerra dele mesmo, né? Ele vai bater de frente com toda a instituição até ser
excomungado, como o movimento lacaniano gosta de dizer. E daí vieram as diversas críticas àquele tipo de formação, que levaram a diversos experimentos na história psicanalítica subsequente, né? Então, meu interesse era inicialmente buscar aquelas origens. Acabou que calhou que no mesmo momento que eu estava estudando, digamos, essa fasticização da formação analítica, para usar o termo do Lacan, o Brasil fasticizou, né? Aconteceu ao mesmo tempo. Como eu falei para vocês, isso foi em 2018, né? E, e aí a gente vê o Bolsonaro, assim, com chances reais de ser eleito presidente, aquele movimento de camisas da seleção brasileira para lá e para cá, enfim, vocês viveram isso também, vocês conhecem. Com aquilo tudo acontecendo, eu dizia para o Joel, que foi o meu supervisor de pós-doc, né? Eu dizia para ele, Joel, eu não sei se eu estou mais afim de ficar estudando a história da psicanálise lá atrás, eu quero falar do que está acontecendo agora no Brasil. Né? Naquele momento estava se formando o Psicanalistas Unidos pela Democracia, que teve, inclusive, no início, representante aqui do Círculo, estava se formando vários movimentos para a gente poder, de algum modo, fazer frente pela via psicanalítica ao perigo à democracia que estava acontecendo ali. Eu sou um daqueles que foi fazer psicanálise na praça, enfim, eu me envolvi de cabeça nessa crítica, né, ao fascismo, que não era mais o fascismo dentro da psicanálise, era o fascismo tout court, né? E mas depois eu quis resgatar essa discussão, porque, afinal de contas, aconteceu alguma coisa durante o governo Bolsonaro que serviu de, como é que eu posso dizer assim, de pretexto, talvez, para que eu pudesse retomar aquela pesquisa abandonada pelo meio e a discussão a respeito do fascismo, que foi a tal da criação, né? Vocês sabem disso, né? De uma graduação em psicanálise numa universidade particular no Paraná, que depois eu vim a saber que aquela foi só a primeira, mas hoje tem várias graduações em psicanálise em universidades particulares, não só na Uninter, que foi a primeira, no Brasil, tem várias, né? No Paraná e em São Paulo, onde estão a maior parte delas, mas a última vez que eu vi isso tinha em João Pessoa, Paraná, São Paulo tinha também, acho que no Mato Grosso, enfim, tinha em vários lugares aqui do nosso país. E, e aí, lá com o Sérgio, eu falei, Sérgio, a gente tem que falar desse assunto, dessa graduação em psicanálise, é preciso fazer alguma coisa para criticar isso, para combater isso. Porque a preocupação que me vinha era pessoas formadas em psicanálise lá, desavisadas, numa graduação, tendo diploma de psicanalistas, né? Essas pessoas rapidamente vão se organizar enquanto classe profissional. Isso pode implicar em sindicalizar psicanalistas, isso pode implicar em um anseio para que deputados, etc., finalmente regulamentem, como a gente sabe que já houve várias tentativas, né? Regulamentem o exercício desse ofício que viraria uma profissão de psicanalista. Afinal, essas pessoas vão querer também ter sua aposentadoria e etc., né? Então, toda essa discussão veio, a gente precisa conversar sobre isso. E aí veio a ideia da gente entrevistar importantes psicanalistas que têm um percurso reconhecido em nosso país, de norte a sul, que por conta de sua história, por conta do que já escreveram, do que fizeram, terão de ser lidos ou escutados, né? Não dá para ignorá-los. É importante que seja produzido textos em que eles se manifestem a respeito dessa graduação em psicanálise. Então, esse foi o mote. Mas isso rapidamente. Por que eu juntei isso com o negócio do fascismo? Isso foi construído no governo do Bolsonaro, com aquele Ministério da Educação, né? E a gente sabe que isso serve a fins provavelmente mercadológicos. Inicialmente achei que tinha a ver com uma espécie de psicanálise evangélica, mas não tem, não. É mesmo para única e exclusivamente para ganhar dinheiro oferecendo curso barato, né, que ocorre nessas universidades particulares.
com a propaganda de que um curso novo, inédito. Quem nunca quis ser um psicanalista, essa figura tão admirada, assim, charmosa, né? Que fica sentada numa poltrona, com divã. Então, com todas essas ofertas cafonas, né? É, e muita gente iria atrás, e foi, né? E foi atrás. Então, a ideia era falar disso. Mas a gente foi trabalhando e a gente pensou logo em três nomes: a Tereza Pinheiro, o Jurandir e o Joel. Foram os nomes que a gente pensou. A Tereza estava lá. Então eu fui lá e convidei ela na hora. E ela topou, né? Foi uma coisa assim de imediato. Os outros dois a gente procurou depois, mas eles também toparam rapidamente, né? Mas a verdade é que a coisa se desenrolou para uma outra direção que não exclui esse mote, mas abriu-se para um âmbito mais amplo, que seria discutir não só na medida em que eles iriam falar dos percursos deles, de sua formação enquanto analistas, e na medida que os três eram professores universitários, é claro que eles teriam a dizer, bastante a dizer, a respeito qual o problema que haveria numa graduação em psicanálise no Brasil. Mas logo percebemos que entrevistar eles teria muito mais a dizer. Seria interessante escutá-los a se manifestar justamente a respeito também de outro tipo de situação que vem se impondo no Brasil naquele mesmo tempo e que, na verdade, eu acho que tem relação com a seção do fascismo brasileiro, que é justamente o movimento, inicialmente, a gente pode dizer, mais forte do movimento LGBTQIA+, mas depois também do movimento negro, de poder se fazer ouvir e poder dizer para os analistas o que eles não queriam ouvir, né? Que os analistas precisassem repensar suas práticas e, e sua história. Particularmente o movimento negro, muito mais do que o movimento LGBTQIA+, nesse sentido, ele é o movimento negro brasileiro coloca em questão a própria história do Brasil, né? E de um modo muito mais estrutural. E o lugar que os psicanalistas ocupam, sendo quase todos eles brancos, né? Muito poucos analistas pretos. Então, a gente precisou entender que esse encontro com esses três analistas não falaria só, única e exclusivamente do problema da criação de uma graduação em psicanálise, mas diria a respeito à formação do psicanalista de um modo muito mais amplo, né? Que é a formação de um analista, não só no sentido de que ela diverge de uma graduação, mas no sentido também de que é preciso que o analista se coloque a escutar e saber escutar é escutar o que esses outros, que não deveriam ser outros, mas até o momento ali são outros da psicanálise, pudessem dizer alguma coisa a ela, e o psicanalista com isso, enfim, quem sabe dessa vez aprender a escutar mesmo, né? Então foi por aí que a gente construiu esse projeto desse livro. O livro ficou muito interessante, eles falam sobre esses assuntos todos, né? E esse livro, como o Sérgio já disse de antemão aí, na verdade é o primeiro de uma série, porque a ideia é que a gente continue a conversar com outros psicanalistas que têm um percurso importante no Brasil, porque somando todas essas trajetórias, a gente vai ter de fato uma espécie de cartografia, um mapeamento das possibilidades e dificuldades que a psicanálise encontrou no seu percurso no Brasil, tendo em vista esse território que ela está, que é o Brasil, mas também, por outro lado, a riqueza que tem nesse solo chamado Brasil para a psicanálise. Então, nesse sentido, é preciso escutar mais gente com percursos mais diferentes, e aí está sendo feito um segundo volume. A coisa que eu queria dizer a respeito da existência desse grupo aqui, do meu livro, é que eles não são casos isolados. Para vocês terem uma ideia, esse grupo de vocês e a própria publicação, né, Conversando com Amigo da Psicanálise, que também entendi que é um primeiro volume, haverá vários, que são tentativas de escrever ou resgatar, que seja uma história de psicanalistas e da psicanálise no Brasil, é um movimento mais amplo. Vocês têm, nesse exato momento, a Thaís Klein, colega minha da UF, fazendo vários.
podcasts entrevistando analistas que estão contando sobre seu percurso na psicanálise. Por acaso, ela entrevistou alguns dos mesmos que eu, né? Dentre outras pessoas. Vocês têm, ao mesmo tempo, o... tanto a publicação da Ana Cristina Figueiredo quanto a do Daniel Kuperman, já mais antigas, a respeito da história da psicanálise do Rio de Janeiro, despertando interesse para serem republicadas. Vocês têm o livro publicado pela Tânia Rivera, que é sobre a arte e psicanálise, tem o meio dele e a maior parte dele contando a história das relações entre arte, psicanálise e loucura no Brasil, dos anos 20 para cá. Vocês têm o livro dos meus colegas lá do EBEP, do Luciano Dias, a Natasha Helsinger e do Bruno Siniscalchi, sobre racismo e psicanálise também. Faz todo esse levantamento histórico da chegada da psicanálise no Brasil para cá. Vocês têm o Psicanálise Brasileira, uma coletânea organizada pela Fernanda Canavês e o Joel Birman, pelo grupo de pesquisas. Ali, o Sérgio está mostrando o livro. É um livro organizado por eles lá pelo grupo de pesquisa deles, que é um livro com vários autores, cada um, digamos, fazendo uma espécie de mosaico do que se entende por psicanálise brasileira. Vocês têm a Michelle Kamers, que é uma psicanalista de São Paulo, que está fazendo vários vídeos no YouTube, podcasts, com psicanalistas contando a história do Brasil. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo agora. Deve ter outras coisas, outros movimentos que eu não sei e que devem estar acontecendo nesse momento também. Mas é muita coisa para estar acontecendo ao mesmo tempo agora e a gente dizer que isso é pura coincidência. Soma-se a isso o fato de psicanalistas que não são brasileiros ou sequer moram no Brasil, no caso, dois afro-franceses, né, o Tami Ayush e o Roland Chamamá, os dois acabaram de publicar textos em que eles mostram a importância da psicanálise brasileira para o pensamento deles, o que é razoavelmente novo. Porque se a gente pode falar de uma psicanálise inglesa, de uma psicanálise americana, de uma psicanálise francesa, de uma psicanálise argentina, não se falava muito de uma psicanálise brasileira, convenhamos. Falava-se de psicanálise no Brasil. Então, me parece que está havendo um movimento agora. Não que não tenha havido ensaios anteriormente, esboços, começos. Os começos são sempre vários, né? É, Antes, sim, houve, né? Como eu mencionei, já dois, a Ana Cristina Figueiredo e o Daniel Cooper, têm produção importante sobre esse assunto. Mas agora parece que veio um boom. A minha hipótese, eu falei isso para a Tereza, né, numa conversa por telefone com ela, minha hipótese é que isso se deve ao fato de os psicanalistas forem encurralados à parede. Tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, começar pelos movimentos militantes, né? LGBTQIA+, e negro, e de um modo mais geral, isso não faz exatamente um movimento, mas, enfim, uma produção literária de crítica à colonização, ou decolonial, como se queira, por um lado, mas isso não foi suficiente, não. A psicanálise pode olhar com um olhar bem blasé para essas coisas. Mas o que aconteceu? Esses movimentos, que de início não tomavam a psicanálise verdadeiramente como seu principal alvo, e com razão, apesar dela precisar receber críticas, esses movimentos começaram a ganhar importância política no Brasil, e isso gerou uma reação reacionária, né? Que virou, que foi condensada na figura do Jair Bolsonaro. Mas não é ele, né? Ele é um ícone de um movimento. O movimento reacionário, ultramachista, ultrarracista, enfim,
a gente segue essa parte nojenta da história, esse movimento fez com que, por exemplo, psicanalistas que têm o seu ofício, não no consultório privado, particular, em que isso às vezes não chega, mas, por exemplo, que tem seu ofício também nas clínicas públicas, e no meu caso, como professor universitário também, quando eu dou supervisão de estágio, né, por exemplo, mas principalmente como professor mesmo em sala de aula, o que começou a acontecer? As pessoas que em algum momento ganharam poder de fala e depois foram de forma brutalmente agredidas e silenciadas pelo movimento fascista brasileiro, sofreram isso particularmente de forma grave na universidade. E, aliás, a universidade foi um dos motivos para que esse movimento ganhasse força. Por exemplo, o sistema de cotas criou raiva, né, numa elite branca. E vocês lembram como foi, antes mesmo de ser presidente, o Bolsonaro dizia: vocês na universidade filmem o que seus professores estão fazendo lá, que eles estão querendo fazer propaganda política em sala de aula, etc. Né? Eu que deixava meus alunos gravarem, filmarem, eu parei, ó, pode parar, ninguém vai mais filmar nada aqui nas minhas aulas. Criou-se um ambiente meio paranoico. Não sei se a Ana Lila passou por isso também, depois eu até poderia falar alguma coisa, né? Criou-se um ambiente meio paranoico na universidade, né? E os alunos novos, pretos, ainda mais se forem ainda por cima trans, ou pelo menos gays e lésbicas, essas pessoas em particular se sentiram ainda mais vulneráveis e oprimidos nesse ambiente universitário, onde do seu lado pode ter um fascista. Mesmo em cursos de psicologia, serviço social, etc., onde a gente sabe que em geral é mais raro, mesmo e na universidade pública, mesmo assim, isso virou um clima muito tenso ali, um clima meio macartista. E, e essas pessoas começaram a atacar os psicanalistas, eu ali, entre outros, e a psicanálise de modo geral, porque não estava fazendo nada quanto ao assunto. Nessa hora, se a psicanálise é neutra, é isentona, ela está junto do poder. Então, eu acho que foi isso que acossou os psicanalistas e a psicanálise a poderem dizer, não dá para ficar quieto, a gente vai ter que se posicionar. E se posicionar, e entender por que demorou para se posicionar, e entender que você nunca é neutro nessa história, foi um convite a gente refazer a nossa história. Entender como é que a gente chegou a essa situação da psicanálise achar que tinha que ficar até o máximo que pudesse ficar calada. Então foi preciso refazer a história da psicanálise no Brasil, né? Digamos assim, que a gente pudesse elaborar nossos podres, mas também sublinhar as linhas de força, de potência, de transformação. No caso de Teresa, Jurandir e Joel, eles marcam exatamente um momento importante de virada, de força, de transformação, dali da segunda metade dos anos 70 para cá. Né? Então, o meu livro, né, com o Sérgio, diz mais respeito a essa parte da história. Mas é claro que aparece sempre em contraste com o que ele chamava de uma psicanálise mais velha. Né? Enfim, é disso. Eu queria agora conversar com vocês. Acho que eu falei até demais. Né? Mas é sobre isso o livro, e esse é o olhar que eu tenho sobre esse movimento mais geral, que inclui vocês mesmos, né? De estar interessado em fazer uma história da psicanálise do Brasil. Você não falou demais, não, Pedro. Você poderia falar muito mais, né? Mas realmente estamos aqui nesse espírito da conversa, né? Você fez uma provocação para a Ana Lila, não sei se a Ana Lila quer dizer alguma coisa sobre esse momento. Já que ele falou, esse foi um momento terrível. Na universidade havia muitos controles. Eu tive só dois alunos, essa coisa de uma certa ameaça, porque os bolsonaristas em todo canto começavam a falar dos comunistas. E eu tive dois alunos que me olhavam de cara muito feia, assim, né, com raiva.
E eu dava Ferenczi, Winnicott, enfim, claro que passava algo que não era bolsonarista, óbvio. Não lembro quanto eu falava, mas devia falar algo. Mas realmente incomodava com uma em especial que me questionava e eu quase reprovo ele. E no final ele acabou. Confirme se o idioma falado, sei lá. No final passou raspando, né? Mas sim, havia um clima de uma certa ameaça, um certo controle, né? Não da maioria, a maioria estava Sim. absolutamente contra, mas havia um que outro que se sentia no direito assim de provocar. Isso. Não, acho que o que você disse é importantíssimo, porque há uma não sei se está constituída uma psicanálise brasileira, mas tem que ser constituída principalmente pela questão do racismo, que atravessa a sociedade, que não foi realmente aprofundado e abordado, né? E neste momento, acho que, como psicanálise brasileira, isso tem que ser realmente desenvolvido teoricamente, do ponto de vista da psicanálise, né? E a psicanálise latino-americana também, né? Que isso os argentinos contribuíram, mas muitos anos atrás, na década dos 60 e 70. Sim, a Agora, psicanálise argentina tem uma tradição muito mais antiga de discutir com o campo da política, né? Muito mais do que a claro, brasileira, claro, né? Muito claro. mais. Apesar de que nós, acho que agora já dá para dizer que temos também uma tradição, né? É isso que eu tento defender no meu livro. Que já se fazem, já são 50 anos de que, Claro. por exemplo, que o Jurandir, Joel, Tereza, Magno, Romildo estão aí, entendeu? E isso dá uma certa cara à psicanálise daqui do Rio de Janeiro, todos no Rio de Janeiro aqui, mas a gente pode mencionar o Renato Mezan, a gente pode mencionar em São Paulo, né? Renato Mezan, Maria Rita Kell, né? Outros nomes importantes e aqueles nomes que estranhamente foram obscurecidos, para usar esse termo propositadamente, na história da psicanálise, como vocês já mencionaram, a Neuza Santos Souza, Isildinha, entre outros, que são psicanalistas pretos, que parecia que não existiam, né? Eles existem, eles só não eram olhados, né? Não eram vistos, né? A própria Virginia Bicudo, a primeira psicanalista brasileira, era uma mulher preta, né? Até entendo que assim há um certo distanciamento dela porque ela adota um ponto de vista kleiniano antigo, onde ela ainda defendia, por exemplo, uma ideia de que a psicanálise no âmbito público era uma psicanálise ainda bastante individualista, assim, pensando o social é produzido a partir do individual, não o individual é produzido a partir do social, devido ao ponto de vista inatista kleiniano, mas ela foi uma figura importantíssima para a psicanálise brasileira. A gente precisa contextualizá-la dentro do seu tempo, dentro da linha teórica que ela seguia, etc. Sim, Pedro, eu acho que o que você está trazendo, né, é muito importante. Eu queria só mencionar, porque hoje, na parte da manhã, né, algumas das pessoas que estão aqui participaram do grupo, né, de estudos que nós temos no Círculo atualmente de psicanálise e racismo. E veio falar hoje o Kwame Ionatan, né? Também uma pessoa assim muito interessante, né? Muito rica, né? Ele tem um livro, As Diásporas Pulsionais, né? Deve ter mais algo, eu guardei essa parte do título do livro dele, né? E ele falou sobre a questão da colonialidade, né? E do efeito que isso tem sobre a psicanálise, né? E toda essa questão, né, mais destacando mais a questão da racialização, do racismo, né? Então, por exemplo, a Virgínia Leone Bicudo, né? Nós tivemos a oportunidade na Cadernos de publicar um artigo muito bom sobre ela, né? Que fala, ela foi a primeira psicanalista a deitar no divã no Brasil, né? Porque veio uma psicanalista alemã, que era Koch, né? E ela então começou a fazer análise. E quando ela começou a falar em espaços públicos enfim, ela foi hostilizada, mas de uma tal maneira que ela foi para Londres, né? E lá ela passou 5 anos estudando com Melanie Klein, com Winnicott,
Depois que ela voltou de Londres, aí ela passou a ser respeitada, porque ela era a única psicanalista praticamente brasileira que tinha essa formação, né? E fundou a Sociedade Brasileira de São Paulo, a Sociedade Brasileira, né, de Brasília, e ela escreveu um trabalho muito interessante, comparando, né, atitudes de brancos e negros, enfim, da população paulista, que hoje, lá com o AME, né, ele fez uma pergunta que foi muito interessante: qual era a cidade do Brasil que tinha mais negros? Aí eu disse Salvador. Nalila me acompanhou, Salvador. Alguém disse Rio de Janeiro. Mas a cidade do Brasil que tem mais negros é São Paulo, mas completamente invisibilizados, né? Quer dizer, ficam nas periferias, né? Então, esse trabalho da Virgínia, né, foi um trabalho silenciado. Ela fez uma pesquisa, um trabalho importante, totalmente silenciado. Acho que foram 40 e tantos anos que ninguém falava desse trabalho e que agora, então, começa a se retomar essa contribuição dela. Quer dizer, então, eu acho que essa questão da psicanálise no Brasil, né, tem uma história, o Joel, no seu livro, né, é muito interessante, a, né, ele faz uma abordagem, enfim, fala sobre isso. Nesse Psicanálise Brasileira, eu também li o artigo dele, né? E ele faz enfim, um percurso, né, histórico de como a psicanálise, né, ela teve um aspecto revolucionário com a época modernista, né, enfim, com Mário de Andrade, e, ao mesmo tempo, com a psiquiatria, né, aquela liga da higiene mental. Então, entra aí, né, numa situação já paradoxal, né, em que a psicanálise é apropriada por vários lados. Você estava falando da época do bolsonarismo, né? Enfim, então são muitas questões, né? E é muito importante a gente estar podendo dialogar sobre isso. Então, não sei, Pedro, se você poderia falar um pouco mais sobre essa questão da influência da colonialidade, né, sobre a psicanálise, que eu acho que é um tema importante, né? Bom, aí, primeira pergunta é se a própria psicanálise não é colonizada, é colonial, né? Se a própria psicanálise não é um campo. Colonizadora. Ela não é, não é ao mesmo tempo um instrumento de colonização e ela mesma é, digamos assim, a evidência de uma colonização. Essa é uma pergunta que, que a gente pode fazer justamente pegando esse início, né? Quando a gente olha para esse início, que você evocou agora, né? Que o Joel descreve bem, esse, esse início ali no final dos anos 20, né? É um início duplo, um início que ao mesmo tempo não é só higienista, não, é eugenista também, e de outro, um início modernista, né? Então a gente tem essa marca aqui no Brasil, que é essa coisa estranha que a psicanálise é, ao mesmo tempo, usada como instrumento de dominação e colonização, digamos que é o lado, é o pé eugenista dela, porque a psicanálise ela serviu, foi usado, o texto freudiano foi usado para dizer o que se queria ali, né? Porque eu acho uma sacanagem quando Freud dizer que isso está nos três ensaios. Mas foi usado pelos eugenistas a ideia de sexualidade perversa polimorfa, entre outros argumentos, entre outros pedaços do texto freudiano, para dizer que o povo brasileiro era um povo fim de raça, entendeu? E que esse fim de raça, porque era todo misturado, tinha que se embranquecer mais. Então era preciso que ou se embranquecesse ou as pessoas que agora já tinham um sangue degenerado se tratassem, porque elas eram cheias de taras, cheias de perversões atávicas em seu corpo, que seria preciso tratar com psicanálise, já que não dava, vamos botar assim, dizendo baixinho, não dá para matá-las, né? Nem expulsá-las. Então, que se faça psicanálise
para normalizá-las, para que elas não apareçam com essa sexualidade tão vergonhosa, que é a sexualidade dos pobres e pretos, e que tem uma sexualidade mais católica, quem sabe, né? Então era esse o contexto extremamente colonizador, né, que estava ali, né? Digamos que era uma nova onda de colonização, o uso que fizeram disso, obviamente, não é o mesmo que o Freud fazia, né? Mas não interessa, o que interessa é que a quem interessou a chegada da psicanálise? Essa que é a pergunta. Porque nós somos, em parte, herdeiros deles, recebemos o bastão deles. Olha que coisa, né? Agora, é porque tem um outro lado também que a gente pode olhar para esses aí e olhar e ficar meio horrorizado, ficar em choque e dizer, eu não tenho nada a ver com essas pessoas, é porque tem esse outro lado que foram os modernistas de São Paulo, da Semana de 22, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o crítico de arte Mário Pedrosa, depois, né? Essas pessoas não eram psicanalistas, né? Também não eram os primeiros, eram psicanalistas. A psicanálise chegou primeiro como ideia, como obras de Freud e de outros psicanalistas, como textos que orientavam certas práticas que não eram as práticas psicanalíticas. Era mais ou menos uma espécie de doutrina. A psicanálise chegou primeiro assim, antes de chegar como uma prática. A prática foi com a Virginia Bicudo, como você está dizendo, né? Mas essas ideias que eram cultivadas entre os modernistas era exatamente o contrário do que se via entre os higienistas e eugenistas. Era a ideia, como a gente já conhece, né? Bastante disseminada do Oswald de Andrade, de uma antropofagia. Ou seja, a psicanálise nos Falava ajudaria aquela frase, né, Pedro, parodiando, to be or not to be. Exatamente. Tal como Freud supôs uma civilização humana, moderna, entre pares, através do banquete canibalístico do pai, né? Os modernistas pensaram no banquete do colonizador, né? Um banquete canibalístico do colonizador. A gente devora ele, né? E a gente devora ele para ter as forças dele, mas também não abandonar as nossas qualidades, as nossas virtudes. E o resto sai na urina, né? Era um pouco essa ideia da fantasia modernista que ainda nos faz o coração bater, né? Porque a gente vê ela ser reatualizada várias vezes depois. A gente vê ela voltar no tropicalismo, a gente vê ela voltar no Darcy Ribeiro, né? Quando o Darcy Ribeiro pensa no povo brasileiro, que o Brasil será a nova Roma, aquele sonho dele, né? Ele defende que o Brasil será a nova Roma, porque o Brasil será a Roma da mestiçagem, né? Enquanto o que fazia alguém ser cidadão romano? Não era a raça da pessoa, não era o sangue dela, não era a religião dela. O que fazia alguém ser cidadão romano era você assinar embaixo que aceita o direito romano e aceita o imperador, ou antes, né, a república, como o seu poder soberano. Aceitou isso, tudo bem. Você vai ter que se virar um pouco para aprender latim, mas nem precisa aprender tão bem assim. Era isso que era Roma. Então, Roma era um império diverso, era um império plural. Isso fez o Darcy Ribeiro sonhar o Brasil como uma nova Roma, uma Roma onde cabem todos, né? E o que faz a unidade dessa nação é justamente que nela cabem todos. Isso era o sonho dele. E que, de certa maneira, esses três, né, o Joel, a Teresa e o Jurandir, mas talvez a própria Virginia Bicudo, que você falou, e alguns outros, mas não todos, importantes psicanalistas brasileiros que fizeram parte de sua formação na Europa, quando voltaram para cá, repito, alguns, não todos, quando voltaram para cá, não vieram aplicar o que eles aprenderam do conhecimento universal, franco-britânico, aqui no Brasil, como se aquilo fosse a verdade a ser revelada para os infiéis. Não, eles viveram um choque cultural. E esse choque cultural fez com que eles repensassem tanto a metrópole quanto a colônia. E passassem a ter mais crítica a respeito da nossa posição colonizada. Estou dizendo que eles não, porque eles produziram obras originais. A obra do Joel, do Jurandir e da Teresa
não são obras de explicação do que os mestres europeus introduziram para a gente. Eles têm obras originais que, como diz o Jurandir, pensam problemas brasileiros, se refletem sobre questões brasileiras, né? Eu acho que é por aí, respondendo um pouco a Ana Lima, né, que a gente pode pensar uma psicanálise brasileira. E aí é evidentemente que a questão racial é um problema brasileiro entre os principais, né? Que ela mencionou. Não acho que seja o único, é um dos principais. Eu acho que um outro problema brasileiro importantíssimo, que a gente às vezes não se dá conta, e que talvez explique por que São Paulo seja a cidade com mais negros no Brasil, é que a gente viveu uma situação que nenhum outro país no Ocidente viveu no século XX. Nenhum. Pelo menos na dimensão que a gente viveu. Um êxodo rural absoluto de uma civilização completamente rural e ruralista. A gente ainda é ruralista, né? Mas agora não tem mais gente lá, tem máquinas. De uma civilização completamente rural, nós viramos uma civilização urbana em pouquíssimo tempo. Os Estados Unidos tiveram êxodo rural? Tiveram, no século XIX. A China, mas não é ocidental. A China aconteceu de um jeito mais impressionante no mundo todo, né? Mas aqui no Ocidente foi o Brasil que viveu esse negócio de um jeito muito impressionante. Isso é importante na nossa subjetividade, na medida em que pessoas que foram criadas no campo, quando vão para a cidade grande, como diz o filme, o homem virou suco, né? Vira suco. Vive uma verdadeira desterritorialização. Vive aquilo que a Inglaterra viveu no século XVII, né? A gente viveu agora, no século XX, que acabou de acabar. E isso produziu... Por exemplo, eu lembro dos meus avós, eles falavam de uma vida rural. Uma vida que não tem nada a ver com a que eu vivo. Houve uma grande ruptura aí, que gera, ao mesmo tempo, nos reacionários, uma certa saudade de outros tempos, onde as coisas pareciam ser mais estáveis, onde havia uma hierarquia maior, pensada como pré-moderna, e etc. Isso é algo que a gente viveu no século XX e da segunda metade do século XX, dos anos 50 para cá, não antes, né? Então, isso fez com que São Paulo tivesse uma população negra tão grande, porque São Paulo tem tudo em muita quantidade, né? Por isso também tem muito negro. Talvez proporcionalmente não seja a cidade que tenha mais negros, mas em números seja, né? Porque São Paulo tem muito, porque a cidade inchou, assim como o Rio. E a gente viveu agora, no final do século XX, e nesse século aqui agora que a gente está, uma decorrência desse êxodo rural gigantesco que a gente viveu naquela época, que as cidades pequenas, que em algum momento se tornaram desertas ou muito esvaziadas, passaram a crescer novamente, mas agora no estilo da cidade grande, favelizando, e não como elas eram antes, né? Agora, todas as cidades pequenas são favelizadas. Vocês devem lembrar que há 20, 30 anos atrás, favela era virtude de cidade grande. Não tinha cidade pequena, né? Isso produz transformações cruciais na existência das pessoas. Só não produz em quem atende só quem é da burguesia, né? É branco e, enfim, viaja todas as férias para a Europa, etc. E essas pessoas não participam dessa mudança, ou não querem ver essa mudança. Mas como a psicanálise, como o próprio Joel diz lá no livro, se proletarizou, né? Ela deve se ocupar agora disso também. Eu não sei, eu gostaria, né, que as pessoas pudessem aqui. A gente está falando livremente, mas também quem quiser botar a mãozinha, pode botar. Rosane, fala, Rosane. Agora no Festival do Rio vai ter um filme que é Virgínia e Adelaide, que é sobre Virgínia Bicudo e uma de suas pacientes, que se tornou amiga dela a vida inteira. Eu acho que deve ser interessante, né? Supõe-se. Pode ser, minimamente é importante em termos de registro, né? Que é um pouco o que nos importa aqui também, porque fazer esses registros permite que a gente E fique menos... trazer Virgínia para a atualidade, Isso, né?
E não, esses registros da nossa história, entendo eu como uma espécie de salvaguarda para a gente não. A qualquer pesquisa que a gente vai fazer, qualquer discussão que a gente vai fazer em termos psicanalíticos, a gente se sinta obrigado a ter que buscar em autores externos. Porque a gente simplesmente apagou os autores daqui e as trajetórias daqui. As pessoas aqui pensam também, elas também têm histórias importantes a contar, né? É que a gente, com a nossa alma de colonizado, sempre acha que o bom é o que está lá fora. A gente está com a nossa janela para o mar, né? A gente não está com a nossa janela para dentro, né? Uma questão, né, que eu penso assim, né, Pedro, que eu acho que é importante nessa marca da psicanálise, acho que no Brasil, mas também acho que da psicanálise de uma maneira geral, né? Aí eu estou falando mesmo da tradição psicanalítica, desde Freud, né? Que é uma questão que o Joel também trabalha, né? Em alguns dos livros dele, que é a questão do movimento psicanalítico, né? Essa fase inicial que você até mencionou, e depois da institucionalização da psicanálise, né, pela sociedade, quando é constituída a Sociedade Oficial de Psicanálise. Então, eu acho que isso também é uma marca, né, da psicanálise no Brasil, porque houve uma época, né, e eu sou bem, vivi bem essa época, né, pela minha idade, eu me formei em 74 como psicóloga, né, e já desde o curso de psicologia me interessei direto pela psicanálise, fui fazer estágios no Pinel, enfim, aquela vivência toda, né? E as sociedades oficiais naquela época estavam fechadas para os psicólogos, né? Mas não é só essa barreira que se criou para o psicólogo, era essa psicanálise das sociedades oficiais que tinha esse viés fascista, né? Haja vista a Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, né? Que todos nós sabemos, aquela questão do Amílcar Lobo, né? Quer dizer, então, quando há uma explosão nessa época de várias sociedades que começa a surgir o Círculo e outras mais, né? Isso foi muito importante, né? Essa libertação dessa, porque essa psicanálise, digamos, das sociedades oficiais, da qual Lacan já tinha sido expulso, é uma marca muito forte de colonização, né? Mas agora eu vou dar a palavra ao Maicon, que já está com a mão suspensa. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer, Pedro, estar aqui com você, com os colegas. Eu queria só que você pensasse, pudesse talvez desdobrar um ponto que você falou bem en passant na sua fala inicial, que diz respeito ao processo de intento de regulamentação da psicanálise, né? E você mencionou que você achava que talvez tivesse alguma coisa a ver com o movimento protestante, mas que você descarta essa hipótese. Por quê? Como é que você vê essa questão? Talvez você pudesse desdobrar um pouco esse ponto. Não, não, eu disse que a criação da graduação em psicanálise, ela já existe, né? Não foi feita por psicanalistas evangélicos ou psicanálise cristã, não foi, eu achei que era inicialmente. A psicanálise cristã é a que é mais interessada na regulamentação da psicanálise, aí sim, né? Mas, por outro lado, não é a única, né? As primeiras tentativas de regulamentação da psicanálise no Brasil foram feitas pela IPA, nos anos 70. A IPA queria que o Estado auferisse a ela, com ela, quem é psicanalista e quem não é, né? Então, seria a IPA quem poderia dizer exatamente no momento em que o Círculo estava se formando, em que a SPCRJ estava se formando, em que outras instituições que não eram a IPA estavam se formando. Ali a IPA vem e busca, na ditadura militar brasileira, força para poder impedir que outros, que não aqueles que estivessem na própria IPA, pudessem ser considerados psicanalistas. Isso aconteceu aqui no Brasil ali. Não deu certo, nem na ditadura militar, porque fez-se barulho ali. Então o negócio não andou.
Agora, ficou um tempo meio que parado essa história de querer regulamentar a psicanálise. Isso voltou, se não me engano, no ano de 98, 99 ou 2000, por ali. Por ali voltou. Aí sim, dessa vez foram grupos evangélicos, a famosa bancada da Bíblia, né, que já existia lá no Congresso. Agora é mais fácil apontar quem não é da bancada da Bíblia hoje em dia lá, né? Mas na época ela ainda era um nicho dentro do Congresso. E a bancada da Bíblia, já nos moldes que a gente conhece hoje, ligado ao Bispo Macedo, Silas Malafaia, já eram todos esses os personagens ali no final dos anos 90. Havia já ali o interesse de criar uma regulação do exercício da psicanálise, da profissão de psicanalista, porque é claro que em proveito deles, né? É, excluindo justamente toda uma história dos psicanalistas no Brasil para garantir, na verdade, esse que era o interesse, garantir que o que eles praticavam não pudesse ser impedido, que era a famosa cura gay. Não só a cura gay, tinha também a outra prática que eles adotam, né? Que eles têm uma expertise que, por exemplo, a gente não tem. Eles são capazes de detectar se alguém está sendo possuído pelo demônio ou se está tendo um surto psicótico. Entendeu? Eles têm algumas expertises que nós não temos. Então, eles queriam garantir que eles pudessem continuar praticando isso, né? Que eles já estavam praticando ali nos anos 90 e que a gente não queria ver, né? Mas quando esse negócio chegou ali no Congresso, formou-se o famoso grupo Articulação, que eu acho que tem até representante do Círculo no Articulação também, não tem? Do EBEP entrou tardiamente, mas tem de quase todas as instituições. Formou-se o Articulação, que é um grupo que tenta exercer influência sobre Pedro, deputados. Oi, Pedro, temos sim. tem, né? Temos. Aham. Eu sou uma das pessoas que representa esse movimento. Então E você pode falar melhor que eu, Margarida. Então, por vou Margarida. favor. falar pouco porque eu estou recente no movimento. A gente teve uma reunião agora num hotel em Copacabana, em agosto, e são representantes de várias instituições de todo o país, né? Tinha um rapaz muito interessante chamado Arari, que era de Maceió, que eu disse para ele que ele ia ser escolhido o presidente do movimento. Ele disse que não, que ele queria ser só presidente do futebol clube, do São Paulo Futebol Clube. Ele é muito engraçado. Mas aí todos falaram, todos colocaram. Então, tem vários grupos. Tem um grupo que trabalha frente a Brasília, né, para impedir essa regulamentação. Sim, E tem publicações também, vai se publicar o ano que vem sim. um terceiro volume sobre É, movimento de articulação, né? E a gente batalha no sentido de não nos enjaularem, né? Porque, então, assim, muitas universidades, né, faculdades de psicologia e psicanálise, né, que dizem você se forma em psicanalista e sai atendendo. E como assim? Isso não é uma formação, é um estudo de psicanálise, é diferente da formação, né? Onde você tem todo o arcabouço de análise, supervisão, trocas clínicas, né? Enfim, é pois isso. isso Mas que você falou me ajuda até a tentar demarcar, né? Inicialmente, ali nos anos 2000, né? Principalmente a articulação se constituiu para tentar embarrear essas tentativas contínuas, quase, da bancada da Bíblia construir uma regulamentação sobre o exercício da psicanálise, claro, favorecendo o que eles lá chamam de psicanálise cristã. Isso nunca passou, então agora o que apareceu foi outra coisa, entendeu, Michael? Não é a mesma coisa. O que apareceu foi outra coisa, que foi a criação de uma graduação em psicanálise durante o governo Bolsonaro, com autorização do Ministério da Educação, né? Aquele ministério lá tinha, e não parava o ministro naquele ministério, né? É, e, e aí formou-se essas graduações em psicanálise, que são várias, ao longo do Brasil.
Quer dizer, Isso esse é é um outra outro coisa. passo, né? Esse Um outro passo passo e não é além. o pessoal da psicanálise cristã, entendeu? Não é aquela galera. É um outro pessoal. Pode ser até que tenha alguns pontos de Mas você encontro acha entre que os não grupos. tem a ver com uma mesma ideia? Vou te falar isso, alguma coisa para ver se faz sentido, né? Para a gente pensar junto, porque eu dou aula numa universidade particular e é muito nítido, o quanto o discurso psicanalítico é atacado o tempo todo. A gente da psicanálise é minoria e é atacado o tempo todo, e por razões diversas e tal. Uma delas eu vejo que é por uma certa colonização da graduação de psicologia por frentes, vou colocar assim, evangélicas, né? Muita gente em segunda graduação e que faz e que é maciçamente professor evangélico, que tem uma pegada na ideia coach e que tem qualquer coisa que tenha a ver com um movimento de colonização do discurso psicanalítico, porque eu acho que a psicanálise ainda é um porto de resistência, né? Resistência a uma massificação, a um totalitarismo, vou radicalizar aqui, porque outras vertentes, e aí eu estou pensando muito mais nas vertentes cognitivistas, elas são muito afeitas ao discurso do capitalismo, né? Então, por exemplo, isso que você estava falando de possessão ou de prevenção da esquizofrenia está muito próximo, está muito semelhante, está muito junto. E o discurso, algum tipo de recepção de um discurso neurocientífico ou as terapias cognitivo-comportamentais, aí eu estou generalizando, não é bem assim, claro, tem muitas nuances, mas tende a ser um discurso muito mais aliado a esse tipo de provocação. E a psicanálise é resistência a isso. Então, povoar a psicanálise é uma necessidade para totalizar qualquer coisa, fico pensando, né, sobre isso. Então, por isso, essa ideia de colonizar a todo custo a psicanálise, né, por todos os lados. Não, eu estou de acordo com você quanto a isso, né? Eu até chego a escrever um pouco sobre isso na abertura, né, do livro mesmo. Eu chego a falar alguma coisa nesse sentido, que a psicanálise, eu me pergunto assim, por que que a psicanálise interessa tanto a essas pessoas, seja como inimigo, seja como aliado? Essas pessoas, vamos tirar o termo pessoas, né? Certos grupos, né? Certos grupos, vamos dizer assim, muito conservadores. Como inimigo é fácil, como você falou agora, dá para ver. A psicanálise ela é subversiva em relação a certo modo de operação capitalista, né? Mas por que que então muita gente quer dizer que está com a psicanálise, por exemplo, a tal da psicanálise cristã? Por que que eles não falam que fazem psicologia cristã? Por que que eles querem fazer psicanálise cristã? Né? Por que que eles se importam tanto em atrair a psicanálise para perto de si? Aí eu concordo contigo, acho que tem uma coisa de certa maneira, neutralizar a psicanálise, sabe? De destituir a psicanálise justamente de sua potência crítica, subversiva. Por um lado é isso. Por outro lado, tem um motivo mais humano, demasiado humano. A psicanálise, justamente, não é regulamentada. Então, se num primeiro momento você teve a bancada da Bíblia querendo regulamentação da psicanálise e viram que não ia conseguir, depois eles entenderam que é melhor assim. É melhor assim, porque a psicologia já proibiu a cura gay. O CRP está de olho, o CFP também. Mas se o cara diz que ele é psicanalista, ele pode exercer a cura gay. Né? Então, passou a interessar aos grupos cristãos o termo psicanalista, porque eles se livram do problema judicial da coisa mesmo. Né? Agora, do outro lado, eu concordo contigo, né? A parte coach capitalista, aí sim, toma a psicanálise como um verdadeiro inimigo. Só antes do Sérgio de falar alguma coisa, deixa eu só dizer, te dar um pouco do clima de como as coisas estão na universidade pública. Não é muito melhor do que o que você está dizendo, não, tá? Na universidade pública, a psicanálise também está sendo enxotada. Não é só nas universidades particulares.
mas com uma diferença, pelo menos na minha universidade, lá onde eu estou, na UF, isso talvez lá seja onde isso seja mais evidente, mas eu tenho notícias que no FRJ está parecido. Aqueles que mais detestam a psicanálise não é o pessoal da TCC, porque esses não têm muita força lá. São os esquizoanalistas. É o pessoal ligado a Deleuze e Guattari que entende que a psicanálise é uma prática de direita, de dominação, e que tem que tirar a psicanálise dali, porque os psicanalistas são a face mais terrível do poder, né? Porque a psicanálise, em relação à prática deles, é hegemônica, né? Então, incrivelmente, aqueles que poderiam ser nossos aliados é, são os que mais falam mal da psicanálise lá na UF. A coisa é muito pesada na UF. Tem uma coisa da história da UF que carrega isso, que é difícil de desfazer. Sabe o que ajudou muito a gente, aos psicanalistas? Eu vi que muito mais alunos se aproximaram de nós, professores de psicanálise e tudo, exatamente depois que veio o neofascismo brasileiro, que a gente se posicionou contra, que a gente mostrou claramente que a gente não está com esses caras, e que justamente a gente começou a ver figuras importantes no cenário mundial que têm alguma aproximação com a psicanálise, se posicionando claramente contra o fascismo, enquanto o Agamben estava mandando as pessoas serem anti-vac, pô. O Agamben estava anti-vac, enquanto você viu o Zizek lá fora, ou aqui o Safatli, né, exercendo o seu lugar de intelectual público e toda hora fazendo uso das ideias psicanalíticas para defender seus argumentos. Isso fez com que um monte de alunos se aproximasse de novo da gente. Foi incrível. Fala, Sérgio. Pedro, um comentário mais ou menos rápido. Quando eu cheguei no Rio em 2004, um ano depois, eu já tinha entrado no mestrado do IMS, e o pastor, naquela época, o pastor Edino Fonseca, então deputado da Assembleia do Rio de Janeiro, ele entra com um projeto de lei onde psicólogos iriam oferecer tratamento para curar sujeitos homossexuais. Claro que isso foi uma celeuma. Maior parte dos psicólogos e dos CRPs, e principalmente o CRP do Rio de Janeiro, fez muito barulho. E eu me lembro que eu escrevi uma carta que não sei como foi publicada, quer dizer, eu mandei para o Globo e o Globo publicou, né? E me colocaram numa entrevista diretamente com o pastor Edino Fonseca. Vocês possam imaginar qual é a tragédia, né, disso. E a grande questão era isso, né? Como é que psicólogos podem se utilizar? Mas o Estado iria pagar os processos terapêuticos de quem quisesse fazer a conversão. Bom, de lá para cá, isso foi em 2005, a gente está em 2024, então são praticamente o quê? 20 anos, quase, de que isso acontece. Então, o que você falou e o que o Maicon falou é justamente isso. Movimentos como os Psicanalistas Unidos pela Democracia, de proteger a psicanálise, é um dos movimentos de oposição diante de tudo isso que aconteceu. E eu mesmo repostei o que foram repostados por várias instituições de psicanálise acerca da defesa, né, da psicanálise laica, e nas minhas redes sociais tive alguns ataques do tipo: vocês de instituição querem hegemonia de ter formação psicanalítica a preços abusivos, etc, etc, etc. E o Círculo Psicanalítico foi uma das instituições, se não a única que a gente saiba até agora, que colocou um trabalho de formação psicanalítica oferecendo vagas para pessoas negras ou pessoas em vulnerabilidade, né? Não sei se foi a primeira, mas não sei se é a Não, única. Mas tem. Primeira foi, por tem incrível que outras. pareça, brasileira. Foi Pois brasileira. bem, mas ok. Mas o que eu acho que é interessante é que está sendo feito reparações diante de tudo que a gente tem visto, para que alguma coisa possa ser feita, diferentemente de cotas, como aconteceu nas universidades, de poder oferecer um espaço, como o Eitingon e o Abraham fizeram lá em Berlim, e a partir disso tudo das instituições de formação psicanalítica. Eu acho que esse é um movimento válido para a gente considerar. E uma última coisa eu acho interessante não só o seu projeto, porque necessariamente agora não só a brasileira, como a Elaine está colocando, mas o CRP. Sim, Elaine, exatamente Não, isso. não. Tem também o campo lacaniano também. Fórum. Mas esse é um Fóruns. movimento recente, né? De O quando fórum isso do campo aconteceu. lacaniano também. É Quanto tempo, recentíssimo.
É recentíssimo, o Círculo passou quase Recentíssimo. 2 anos discutindo isso. Então, Sim. esse é um movimento interessante. E a última coisa que eu queria comentar era justamente esse seu projeto, porque é você dar voz, quer dizer, aos analistas poderem falar. Como você disse, a gente não ia atrás de ninguém, mas os próprios analistas poderem falar da sua história e contar a história da psicanálise no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa que é muito pontual nesse seu projeto. É a história deles, né, na psicanálise do Brasil. Eles não teorizam sobre a história da psicanálise do Brasil. Eles contam as suas trajetórias, né? E a partir dessas trajetórias a gente vai tendo notícias da história da psicanálise no Brasil. Foi desencadeada por causa desse embuste aí, que é essa graduação em psicanálise. Eu me lembrei agora, né, Pedro, você falando, eu me lembrei do Luiz Alfredo Garcia Rosa, né? Porque, né, vocês sabem, o Luiz Alfredo é um professor, né, de psicologia e que criou o primeiro mestrado, né, em teoria psicanalítica lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá eu fiz o meu mestrado. E eu me lembro que ele tinha uma preocupação muito grande, né, de mostrar que o curso do mestrado era um curso de pós-graduação, era um curso para formar pesquisadores, né, estudiosos da psicanálise, mas que não formava psicanalistas, né? Eu me lembro muito dessa preocupação do Luiz Alfredo. E agora é interessante, né, que, bom, já está acontecendo esses cursos de graduação em psicanálise, né? E aí a questão seria, né, que você pode estudar, como, né, se você tem um curso, veja bem, eu não estou me colocando a favor, eu só estou refletindo aqui livremente. Você tem um curso de formação de psicologia, né? Que é um curso no Brasil super eclético, né? Um leque amplíssimo, e você sai, você tem que buscar seus caminhos, né? E fazer suas pós-graduações, suas especializações, enfim, né? O curso te dá uma primeira formação, que é a graduação, para seguir uma carreira. Eu me pergunto assim, será que um curso de graduação de psicanálise, desde que ele não vise, porque aí cria uma profissão, realmente o psicólogo é uma profissão, e a graduação em psicanálise vai autorizar uma profissão de psicanalista, mas que a gente sabe que é o famoso tripé. Você, para se formar psicanalista, você tem que ter uma análise pessoal, você tem que fazer supervisão. Só ali, Isso entendeu? não é vero. Pois é, a Teresa Pinheiro é uma que não fez, né? Ela só entrou para a SPCRJ bem depois. Mas, enfim, esse tipo de demarcação que só a psicanálise só existe nas instituições de psicanálise é exatamente o que foi feito a partir da criação da IPA, né? E que faz ficar meio afastado do olhar, digamos, dessa história oficial da psicanálise, muitas coisas importantes que aconteceram, mas que não estavam dentro da IPA. Por exemplo, Grodek, né? Ou aqui no Brasil, a própria história que a gente estava contando, desses leitores da psicanálise que não eram ainda a instituição de psicanálise, seja os modernistas, seja os eugenistas, eles se apagam da história se a gente contar a história da psicanálise no Brasil com a chegada da IPA no Brasil. Que a IPA veio depois. Agora, isso tudo cria um caldo. A IPA não chegou no nada, ela chegou num ambiente em que havia já certas impressões sobre o que é a psicanálise. Fez com que algumas pessoas fossem procurar psicanálise ou não. Fez com que alguns se aproximassem ou se afastassem da psicanálise. O fato de haver já certa discursividade sobre a psicanálise, e até práticas, como era o caso da Virgínia Bicudo, que antes mesmo de estar na IPA, ela já fazia essa pesquisa, como você mesmo lembrou, que era ainda uma pesquisa enquanto socióloga, né? A respeito de como os negros... qual era o linguajar, né? A respeito dos negros na São Paulo, lá dos anos 30? 30 ou 20? Agora eu não lembro. Não, 30, é acho. mais.
Forme o Estamos que deforma chegando o no nosso psicanalista. tempo final, né, do nosso encontro. Enfim, gostaria, assim, de agradecer, né, todos que vieram conversar entre amigos da psicanálise. Agradecer especialmente ao Pedro e também ao Sérgio, né? Enfim, e convidar vocês todos para o próximo encontro, que será dia 1º de novembro, embora seja véspera de feriado, mas a gente vai manter, que é a primeira sexta-feira do mês, né? E o convidado nós vamos anunciar em breve. Pedro, gostaria que você pudesse usar as palavras finais para dizer, enfim, o que você quiser. Mas eu achei muito bom a gente estar aqui conversar, mais uma oportunidade de pensar sobre esse movimento. Eu já acho que isso é um movimento, mesmo que não esteja organizado, é um movimento em que nós todos aqui estamos, cada um à sua maneira, de revisitar ou talvez escrever, né? Registrar a Reescrever, né, história, Pedro? é, Reescrever. escrever e reescrever, né? A história da psicanálise do Brasil, né? Para elaborar. Eu acho que esse grupo de vocês vai acabar produzindo alguma coisa que vai me interessar depois para eu ler também, para a gente ir trocando, porque eu acho que essa é a ideia, né? Como eu disse, tem vários outros movimentos acontecendo. Isso eu acho que vai produzir em algum momento a nossa sensação de que não há mais por que perguntar se existe ou não uma psicanálise brasileira, né? É isso. Obrigado, pessoal. Foi muito boa a conversa. Obrigada, Obrigada a Pedro. Só um todos. instantinho. Obrigada, Margarida, Teresa. Boa Margarida, noite. você Obrigada, Pedro. deixou, Boa você noite. deixou uma Tchau, gente. frase Boa ou foi noite. uma pergunta no chat, noite. Margarida? É uma pergunta. O que forma e o que deforma um psicanalista? É uma provocação, Uma tá? provocação Para a gente pensar. O para a que gente pensar. forma e o que deforma também, né? Eu acho que é uma pergunta interessante. Interessante. A gente pode Gostei se também. achar muito protegido numa sociedade que é bem articulada e tudo, mas a gente não está, não, tá? De Então, o que jeito nenhum. deforma é uma pergunta interessante para a gente pensar. Na Bem, Vou próxima a gente, deixar Obrigada, isso como Margarida. começa por provocação, aí. tá? É. Tá bom. Tchau. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Muito bom. Boa noite, Boa obrigado. noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada, Maria Tereza. Boa noite a todos. Muito obrigada. Gostei muito. Que bom. Obrigada, Tereza. Obrigada, Beijo, Teresa. querido. Beijo. Beijo. Obrigada, Tchau, Maria Tereza. Teresa. Valeu. Muito obrigada.